Iniciamos vendo alguns documentos confidenciais de uma empresa chamada de Projeto do Silêncio, o qual tornava os animais em verdadeiras máquinas de matar. Em uma reunião de políticos importantes na Grande Seul, capital da Coreia do Sul, vemos Jung-won, um assessor presidencial que está falando sobre estratégias políticas da campanha à presidência do país de seu candidato. Após a reunião, ele o encontra e o mesmo lhe entrega um envelope para ajudar Jung-won a pagar os custos da viagem de sua filha, que acontecerá ainda aquele dia. Jung-won vive com sua filha adolescente chamada Kyung-min, que parece não ter um bom relacionamento com o pai desde que sua mãe morreu. Já mais tarde, em seu carro com sua filha, Jung-won ouve os avisos do rádio sobre uma possível forte neblina que se aproxima e que os motoristas devem ter o máximo de cuidado. Após abastecer em um posto de gasolina, o frentista vem cobrar o valor, mas começa a agir estranho, o que levanta suspeita de Jung-won. Ele então, achando que aquele homem está ali de maneira errada e por estar com pressa, decide sair sem pagar a ele para pagar depois diretamente ao gerente. Ele sai com seu carro, deixando o homem chamado Joe Park gritando de raiva. Enquanto isso, no aeroporto da cidade, Yura, uma jogadora de golfe profissional, chega com sua irmã assistente Miran. Elas estão na cidade devido a uma competição de golfe que acontecerá no dia seguinte. Elas têm um breve encontro com uma senhorinha que sofre de demência e a salvam de ser atropelada. O marido da senhora, chamado Bayon-hak, agradece às duas jovens e em seguida segue seu caminho com a esposa. Monitorando o tráfego na ponte Incheon, está dois supervisores que comentam sobre aquela noite estar com um nevoeiro muito denso, quase não dando para ver nada. Yura está dormindo enquanto sua assistente dirige o carro até seu destino. Naquele momento, as duas estão passando pela ponte e Miran fica preocupada com a neblina densa que dificulta sua visão. Nesse momento, um motorista altamente imprudente passa em alta velocidade em um Camaro e vai costurando entre os carros na ponte, fazendo manobras arriscadas. Na mesma ponte está Jung-won dirigindo tranquilamente seu carro quando é surpreendido por um comboio de carros do exército buzinando para Jung-won sair da frente. Vemos que na mesma ponte também agora estão o casal de idosos que se encontraram com Yura e sua assistente do aeroporto, que também veem o sem noção dirigindo o Camaro passar rapidamente por eles. Em seguida, o óbvio acontece, ele perde o controle do carro e acaba girando na pista. O motorista do ônibus onde o casal de idosos estava tem que frear bruscamente para não colidir com o carro do motorista imprudente. No entanto, logo surge um outro carro que não consegue frear a tempo e colide com o carro do infeliz. Uma dezena de carros colide entre si no local, mas o pior ainda está por vir. De repente, um caminhão-tanque vem freando fora de controle e acaba tombando por cima de todos os carros acidentados. Com isso, uma das vias da ponte fica completamente interditada. Yura e sua irmã também são pegas nessas colisões. Nesse momento, Joe Park está levando uma bronca de seu chefe, que exige o dinheiro do abastecimento que Jung-won fez mais cedo. No entanto, eles são interrompidos ao ouvirem a notícia do acidente na ponte. Joe então fala que Jung-won deve estar lá, pois era o único caminho que ele poderia passar para chegar ao aeroporto. Então Joe decide ir até lá pegar o dinheiro. Joe é na verdade um motorista de reboque e entra em seu veículo para tentar encontrar Jung-won. Nesse momento, Jung-won está passando pela via que ainda estava livre sentido ao aeroporto e vê o desastre ocorrido. O comboio está logo à frente dele quando uma distração de outro acidente mais atrás faz o guia do comboio colidir com algo à frente, fazendo consequentemente todo o resto do comboio colidir logo atrás também. Rapidamente o motorista sai para verificar a carga de seu veículo, temendo que tivesse aberto com o impacto. Jung-won também bateu seu carro e está agora parado na pista. Kyung-min fica preocupada com o carro que capotou mais atrás deles e tenta sair para ajudar. Seu pai obviamente não deixa, pedindo para ela esperar no carro que ele mesmo irá ver. Jung-won chega lá e vê dois soldados retirando um homem do carro, que se trata do Dr. Yang, o pesquisador-chefe responsável pelos experimentos com os cães militares. Um dos soldados tenta contato com o motorista do caminhão que levava a carga, mas não tendo respostas, os dois vão até lá, deixando Jung-won olhando o Dr. Yang. Chegando lá, o soldado fica em choque vendo o que aconteceu. A porta do caminhão estava aberta e manda que o outro oficial bloqueasse imediatamente todas as ondas de rádio ao redor. Jung-won está levando o Dr. Yang para seu carro enquanto fala ao telefone com alguém, mas logo é interrompido com uma súbita falta de sinal em seu aparelho que foi causada pelos soldados do comboio por algum motivo secreto. Jung-won logo percebe que todos que estão ali perto também parecem não estarem conseguindo mais sinal em seus aparelhos. Logo ele também percebe que sua filha não está mais ali no carro e começa a gritar chamando ela. Kyung-min está mais à frente caminhando cautelosamente, pois viu algo incomum. Um cão que está batendo com a cabeça nas laterais protetoras da ponte. A garota fica sem entender isso, mas não tem medo o suficiente para sair dali, pelo contrário. Ela chama a atenção do cão e oferece biscoitos. O cão, da raça Cane Corso, aparentemente não sente vontade de atacar a garota, mostrando que aceitaria o que ela oferece.
Mas quando Jong-won chega, deixa o animal desconfortável e que logo sai dali sumindo na neblina. Quando mais à frente, vários cães semelhantes são vistos se aproximando das pessoas do acidente. Enquanto isso, os soldados chegam onde o Dr. Yang está e falam para ele colocar o protocolo em ação, pois eles têm pouco tempo antes que o helicóptero chegue. Se aproximando e ouvindo um pouco da conversa, Jong-won pergunta que protocolo é esse e que tipo de helicóptero estaria voando naquelas condições climáticas para buscá-los. Jong-won também fala para eles restabelecerem o sinal de celular, pois sabia que foi eles quem causaram aquilo. No entanto, os soldados o rendem e o algemam no volante de seu carro. Nesse momento, Joe Park acaba de chegar também ao local em seu reboque, junto com seu cachorro de estimação. Enquanto isso, o soldado se veste com roupas protetoras contra mordidas de cães e manda que o Dr. Yang comece o processo. O homem então aperta um botão que faz com que os cães, que até agora estavam aparentemente amigáveis, se tornem ferozes e se dirijam ao mesmo tempo de volta ao caminhão de onde saíram. Os cães vão correndo rapidamente e todos vão atacando o soldado, que graças ao traje consegue evitar ser estraçalhado. O homem vai lutando enquanto todos os cães vão chegando um a um. No entanto, um dos animais por codinome E9, o mesmo que Kyung-min viu antes, se detém e não vai até o soldado, mantendo distância para somente observar. Vendo isso, o Dr. Yang decide desativar o processo apertando novamente o botão. Nesse momento, um helicóptero de carga militar chega trazendo outro container e logo o baixa em cima da ponte. Os soldados então começam a passar os cães para o outro container e após todos entrarem, começa a subir. Contudo, o Dr. Yang lembra-se do cão que faltava e vê em seu radar que ele ainda está parado no mesmo lugar. Ele manda um soldado verificar, mas quando o mesmo chega ao local, vê se tratar somente do chip de comando caído no chão, o que significa que o cão não está mais sob controle deles. Vemos então que o animal na verdade está em cima do container que estava sendo erguido e com um pulo, consegue entrar no helicóptero e matar o soldado, fazendo o container cair de volta na ponte. Com sua tremenda agilidade e inteligência, o cão consegue abater o outro soldado e antes de saltar para fora, ele mata o piloto do helicóptero, fazendo a aeronave perder o controle e colidir contra a ponte, ficando enroscado nos cabos de sustentação. Dr. Yang mostra estar em choque, pois viu que com isso os cães estão ficando fora de controle devido à perda de conexão com o chip controlador dos mesmos. Os cães então entram numa agitação descontrolada, logo destroem a porta do container e saem atacando furiosamente todos que veem pela frente. Todos entram em pânico e correm por suas vidas para escaparem das feras que ferozmente vão atacando quem vê pela frente. O caos se instaura, com todos correndo para não serem pegos pelos terríveis cães mutantes. O soldado motorista do caminhão nesse momento é morto pelo cão E9. Joe Park é perseguido por um dos animais, enquanto Jong-won com sua filha e o doutor entram em um carro da guarda de trânsito para fugir, mas o veículo estava preso no guincho do caminhão reboque. No entanto, eles conseguem sair mesmo arrastando um pedaço de ferro. Joe Park estava ali perto se escondendo e vê eles indo. Jong-won não quer parar para pegá-lo, mas sua filha puxa o freio de mão do carro para que o homem pudesse alcançá-los e se salvar. Joe sai de seu esconderijo e corre desesperadamente para o carro, sendo perseguido por um dos cães modificados. Felizmente, ele consegue entrar a tempo no porta-malas do carro e saem com tudo dali. Youra, com sua irmã e algumas outras pessoas, conseguem entrar no ônibus em que o casal de idosos estava para se refugiar dos cães. Jong-won e os outros estão indo em frente quando são forçados a parar devido aos pedaços em chamas do helicóptero que começam a cair, criando uma parede de fogo em sua frente. O veículo deles é atingido e Jong-won não consegue mais ligá-lo. Nesse momento, Hyun-baek, já sabendo do ocorrido na ponte, pergunta a seus assessores como poderiam salvar as pessoas, mas eles dizem que por navio não dá, pois são 70 metros entre a água do mar até o topo da ponte e mesmo que tentassem, a maré está baixa, impossibilitando os navios de chegarem lá. E sobrevoar o local não é viável por conta da neblina densa. Enquanto isso, Jong-won e os outros estão apavorados com um enorme cão em cima do capô do carro. No ônibus, as pessoas veem o carro onde Jong-won está com os outros, vendo também que o carro está cercado de cães mutantes e pensam em como poderão ajudá-los. Jong-won grita com o Dr. Yang exigindo saber o porquê daquilo estar acontecendo. O homem então explica sobre os cães geneticamente modificados, onde os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental fizeram os experimentos nesses animais para serem letais na guerra, onde o chip implantado em suas cabeças faz com que eles obedeçam, mas isso agora está perdido. Jong-won, com o radiocomunicador do soldado morto, consegue contato com Hyun-baek e informa que há um caminhão-tanque com combustível tombado à sua frente entre as chamas, o que logo acarretará numa explosão massiva. Uma explosão acontece nesse momento mais à frente e os cães somem por um breve momento, o que dá a chance deles saírem do carro. Eles saem e correm até chegarem no ônibus com segurança. O motorista rapidamente dá a ré para se afastar dali quando, nesse mesmo instante,
O grande helicóptero militar se desprende dos cabos da ponte e cai em cima do tanque de combustível, causando tremor e uma imensa explosão. Isso desestabiliza e deixa destruídos alguns pontos da ponte, sendo agora impossível algum dos sobreviventes saírem dali. Os cães estão ali perto do ônibus e o E9 parece agora ser o líder deles. Jung-won se levanta para falar com todos ali dentro do ônibus, informando-os que havia conseguido contato com as autoridades e desde que todos sigam cuidadosamente logo serão resgatados. As pessoas perguntam sobre os terríveis cães assassinos, sobre o motivo deles estarem ali. Então Jung-won, como um bom e típico político, mente e tenta desviar o assunto, dizendo que houve um surto de vírus da raiva, mesmo já sabendo que tudo aquilo era coisa do governo. Um grupo de resgate das forças especiais está se preparando para entrar na ponte e não demora. Eles chegam e começam a verificar o local. No entanto, as luzes de suas lanternas são vistas não somente pelas pessoas, mas sim também pelos cães mutantes. O grupo das forças especiais logo chega ao ônibus e pedem para todos descerem, afirmando que não viu nenhum cão até ali, parecendo que todos fugiram. Jung-won, no entanto, pede para todos esperarem e entra em contato com Hyun Baek. O mesmo fala que, como eles não sabem mais onde os cães estão, devem sair dali urgente com as forças especiais, que tudo ficará bem. O líder do grupo das forças especiais fala que levarão somente 30 minutos para chegar até o local que precisam. Todos então vão caminhando cautelosamente entre as centenas de carros destruídos, vendo os corpos das pessoas mortas pelos cães mutantes. Yang vê um deles se escondendo ali perto e, com um susto, esbarra em um dos carros, acionando o seu alarme, causando grande barulho. Felizmente, Joe consegue fazer o carro parar e todos continuam se movendo entre a densa neblina. Quando então novamente um outro veículo começa a alarmar mais à frente. Os oficiais vão verificar enquanto os civis aguardam. Vendo que não há perigo e silenciando o veículo, os oficiais dizem para prosseguirem. É aí então que outros carros começam a alarmar e vemos se tratar de um dos cães fazendo isso, se chocando com os carros. Os oficiais vão verificar isso também para silenciar os veículos, mas são nesse momento emboscados e atacados pelas feras. Os cães saem correndo para onde o restante do grupo estava e atacam primeiro os oficiais, pois foram treinados a vida toda para aquilo, atacar soldados. No entanto, atacam também os civis, e mesmo alguns sendo baleados não é o suficiente para pará-los e o ataque continua. Jung-won tenta contatar seu superior, mas é atacado por um dos cães antes que consiga. Felizmente ele consegue segurar um pouco o ataque do bicho e vê Joe escondido debaixo de um carro ao lado e sua filha também sendo atacada do outro lado. Para sua sorte, o cão ouvindo o cachorrinho de Joe latir para o ataque para tentar pegar Joe e seu cachorro agora, o que dá a chance de Jung-won se levantar e salvar sua filha, que por sorte não foi mordida pelo cão que estava somente agarrado com a mochila dela. Os oficiais conseguem abater mais um dos cães e Jung-won se afasta procurando um local seguro. Jung-won consegue se esconder no bagageiro do ônibus e pede para que sua filha continue escondida ali enquanto ele vai buscar seu radiocomunicador. Ele sai e logo o acha, mas também vê outras coisas essenciais e vai pegando o que consegue. Quando então percebe movimento de pessoas dentro de um veículo à frente e vai até lá. Ele descobre se tratar de Joe, Yura, sua irmã e o casal de idosos que sobreviveram. Kyung-min descobre que ali também se escondendo estava o Dr. Yang. Ele então abre uma escotilha que dá acesso à parte de cima do ônibus e lá Kyung-min vê os cães na pista. Conhecendo o potencial dos cães mutantes e já sem esperanças, o doutor fala que todos morrerão, inclusive ele. Ele reforça dizendo que isso tudo é porque o líder dos cães, o E9, está se vingando pelo que fizeram a ele e a outros cães. Jung-won e os outros elaboraram um plano e todos saem preparados para o lado de fora do esconderijo. Lançam um sinalizador para ver todo o local e Jung-won entra em contato novamente com Hyun Baek. Jung-won pergunta a ele se pode vê-los pelas câmeras. O homem responde que pode, mas que ainda está um pouco difícil devido à neblina densa. Jung-won diz que irá em direção a Seul, mas Hyun Baek fala para ele ir em direção ao aeroporto, na parte quebrada da ponte, pois ainda há o grupo de espera lá. Jung-won fala que precisa buscar sua filha antes. Ele consegue chegar ao ônibus, mas logo são atacados pelos cães, que porém não atacam com força por terem um certo medo de fogo. Joe, vendo isso, usa 1 litro de bebida alcoólica e cuspindo de sua boca, gera grandes labaredas detendo um pouco mais os cães mutantes. Jung-won então dispara uma granada de luz, assim afastando os cães, enquanto Kyung-min abre a porta do ônibus para que todos entrem. Eles dão um jeito de ligarem o ônibus e saem apressadamente do local. Descobre-se então que uma ajuda de resgate mais forte ainda não foi enviada, porque todo aquele incidente envolvendo os cães não poderia vazar, pois isso prejudicaria o processo de candidatura a presidente de Hyun Baek, que é o atual diretor de segurança nacional. Mas o fato de seu assessor e amigo ainda estar na ponte causa um grande pesar em Hyun Baek. Jung-won, nesse momento, junto com os outros no ônibus, chegam a uma parte onde a ponte está partida, e que o avião do grupo de resgate deve estar à frente com alguém os esperando.
Ele tenta contato com Hyun Baek, mas não obtém mais respostas. De repente, um forte tremor acontece e podemos ver se tratar da ponte que está desmoronando. Do lado de fora, os cães estão à espreita esperando qualquer um sair para atacar. Quando então eles têm um excelente plano para se livrarem dos cães. Eles abrem a porta do ônibus para que os bichos entrem, mas antes se esconderam na parte de bagagens e com um cordão de aço, irão fechar a porta do veículo assim que os cães mutantes entrarem, monitorando tudo pelas câmeras do próprio ônibus. Os cães entram procurando os humanos e assim que o último entra, eles acionam o fechamento da porta, prendendo todos eles ali dentro. A senhora idosa que sofria de demência acaba falecendo devido aos ferimentos e seu marido decide não ir junto com o grupo. Rapidamente eles abrem a porta do bagageiro e saem. Nesse momento, os cães dentro do ônibus tentam abrir a escotilha, mas o idoso assegura antes que possam abri-la. No entanto, os cães conseguem morder o braço do pobre homem, que no fim se sacrifica para que os outros escapem, fechando a porta do bagageiro. O Dr. Yang começa a gritar perguntando onde estava a equipe de resgate, e vendo que realmente não tinha ninguém ali, todos entram em desespero. Jung-won tenta contato novamente com Hyun Baek, mas o mesmo só ouvindo em pesar não responde. Jung-won, já não esperando mais ser resgatado com os outros, tem uma ideia e a compartilha com todos. Eles usam o container onde os cães estavam e lá dentro Jung-won ficará trancado para chamar a atenção dos cães até a parte da ponte que está para cair, que é onde o container está agora. O Dr. Yang irá ativar o sistema de ataque dos cães com seu notebook quebrado, sendo só isso que dá para fazer, já que controlá-los não é mais possível. Então, depois que Kyung-min entra no reboque de Joe onde Yang está, ele manda que todos não pronunciassem mais nenhuma palavra, para que só a voz de Jung-won fosse ouvida, sendo isso que ativará e direcionará o ataque dos cães. Youra, já em cima do outro container com sua irmã, começa a atirar bolas de golfe no vidro frontal do ônibus para enfraquecê-lo e os cães conseguem sair, indo freneticamente para onde Jung-won está falando. A próxima etapa é Joe pegar de volta seu chaveiro mestre, que havia usado para ligar o ônibus e com ele, ligar seu reboque para puxar Jung-won com o container quando a ponte cair. Mas o líder dos cães, como não está mais com o chip, ficou dentro do ônibus e começa a correr atrás de Joe. O cão acaba atacando o Dr. Yang, mas o mesmo usa um tease e dá choques no animal. No entanto, o pedaço mais frágil da ponte começa a ceder e o container, junto com os cães mutantes, começa a cair. O cão líder, vendo seus cães em um perigo iminente, corre para ajudá-los de alguma maneira, deixando o Dr. Yang livre. A maioria dos cães cai da parte frágil da ponte, que porém ainda não cai completamente, mas fica bastante inclinada. Somente um cão menor e o líder conseguiram permanecer na ponte, mas o cão está preso debaixo de uma grande barra de ferro. Kyung-min nesse momento aparece com o cabo do reboque para ajudar seu pai, no entanto, a ponte começa a ceder mais, fazendo-a tropeçar e aparentemente ser esmagada por um carro. Os cães também se desequilibram e caem de vez. O container onde Jung-won está não cai, ficando preso nas ferragens por enquanto. Kyung-min acaba por não ser esmagada pelo carro e consegue conectar o cabo no container. Ela grita para Joe puxar e o mesmo imediatamente faz isso. Mesmo tendo um pouco de dificuldade inicialmente, por fim ele consegue puxar o container onde Jung-won com sua filha está e os leva para a segurança. No entanto, a ponte inteira começa a colapsar agora e eles se apressam para sair daquela parte toda. Eles conseguem atravessar a parte que ainda está coberta com os gases tóxicos gerados pelas explosões de antes e enfim ficam seguros. Eles chegam no final da ponte onde há vários repórteres esperando e os socorristas para cuidarem de seus ferimentos. Jung-won dá um soco em Hyun Baek e revela a todos os projetos secretos do governo. Não muito longe dali, chegando em terra, vemos o cão líder levando o outro cão menor que acaba também sobrevivendo. O filme termina com o olhar do E9 fixo para a ponte onde toda aquela tragédia aconteceu.